não está encontrando a performance, que possivelmente está achando que pode ser operacional, pode ser, sei lá, o gerenciamento de risco, pode ser diversas coisas, mas são, às vezes, um detalhezinho que a pessoa varre para debaixo do tapete, a questão emocional, e daqui a pouco não tem mais tapete. O pessoal deixa de Uhum. lado, não, porque isso é besteira. Então gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância e como que isso faz toda a diferença. Maravilha. Bom, é o seguinte, Peter, eu acho que toda área que você se relaciona, você tem que buscar uma identidade. A clareza dessa identidade, ela vai te ajudar a definir as ações que você vai tomar para você chegar naquela identidade. Eu sempre gosto de comparar diferentes áreas da vida para encaixar, por exemplo, né, a nossa relação com o mercado. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma família e quer ser um pai, só para dar um exemplo para você como isso se encaixa em qualquer área, né? Então, quero ser um pai. Qual a identidade, o tipo de pai que eu quero ser? Eu quero ser um pai presente, ausente, um pai provedor. Isso parece coisas assim, hum, a princípio, até que faz, pô, para que parar para pensar nisso? Isso tem todo o fundamento, porque se você fala que você quer ser um pai presente, de repente, dependendo da profissão que você atua, vamos imaginar quando eu ali trabalhava no banco, eu sei que no Citibank onde eu trabalhei lá, quantas madrugadas que eu não trabalhei ali, né, pós 18 horas, montando sistemas, tal, etc. Trabalhava na área de comércio exterior, e muitas vezes eu era requisitado para ficar lá até 2 horas da manhã. Se eu sou um pai que estou buscando uma identidade de pai presente, eu vou ter que equacionar isso. E às vezes até mudar de empresa, porque aquela empresa me exige isso. Porque, principalmente na CLT, onde tem a questão da hierarquia, dependendo da área, esse tipo de coisa conta para você ir progredindo. Então você percebe que uma mera definição da identidade de pai, as consequências que tem por detrás disso, vamos puxar isso agora para o mercado. Ninguém para pensar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo fala que quer ser um profissional, mas ninguém para pensar que capacidades efetivamente são necessárias para ser um trader profissional. Vamos falar de um cirurgião, né? Um cirurgião aí hoje, um médico, ele precisa de pelo menos ali uns 10 anos para ele se tornar um cirurgião. Um cirurgião, você imagina só, se com todos esses anos de estudo, ele não tiver uma inteligência emocional para lidar com a adrenalina de a hora que ele está fazendo uma cirurgia, lidar, por exemplo, com a perda de um paciente, que muitas vezes pode nem ser culpa dele, às vezes ele já recebe um paciente, né, em grau avançado ali de doença, então se ele não souber lidar com aquilo, como é que no dia seguinte ele vai fazer uma nova cirurgia? Vamos puxar para a nossa área de novo aqui. Então imagina só, eu quero ser trader. O que eu percebo é que quase que a maioria avassaladora, né, não aceita perder. Então eu procuro deixar isso bem claro. Eu já falo assim, amigão, é o seguinte, eu sei que por detrás disso pode ter traumas, tá? Então, isso é uma questão. Mas uma das coisas que também ajuda já a pessoa a entender é o que eu chamo de choque, quebra de padrão. Então, já vou falando assim, filhão, se você não consegue lidar com perdas, você está fazendo o quê aqui, já que a essência dessa área é renda variável. Renda variável é uma área de probabilidades. Você quer ter certeza? Vai fazer um curso de renda fixa. Então, por aí você já vai entendendo a falta de noção de entender onde está. Então, primeiro ponto, a pessoa que está começando tem que entender a essência da área. Eu sempre gosto de ir falando e fazendo comparativos, entendeu, Peter? Sabe aquele tipo de pessoa que quer ir na praia, mas não quer sujar o pé de areia? Já ouvi, já chegava com. Nossa, às vezes você vai com aquela turminha na praia, a hora que você tá entrando, aí sempre tem alguém reclamando da areia no pé. Eu falei, meu Deus, a gente não tá indo pro campo, a gente tá indo pra praia. Então,
você tem que saber o que envolve o ambiente onde você está. Então, quer ser trader? Primeiro ponto, saber da essência da área, uma área de probabilidades. Beleza. Vou definir minha identidade. Quero ser um day trader, né? Quero ser um trader profissional. Tá bom. Na sua concepção, efetivamente, que capacidades que você tem que desenvolver para você sentir que você está sendo profissional? Ah, disciplina, resiliência, organização, tem as genéricas aí. Mas talvez você sinta a necessidade de alguma outra capacidade. A partir da clareza dessas capacidades, eu vou desenvolvendo e buscando ações e formações para ter aquelas capacidades. Então, veja como existe aqui um grande paradoxo, né? Todo mundo quer ser trader profissional. Uma das capacidades básicas, que eu diria que são é uma capacidade que tem que estar em todas as áreas, né? Mas vamos falar da nossa aqui. É uma capacidade que não pode faltar. Se a capacidade da disciplina é imprescindível, o que eu preciso fazer para ter disciplina? Então, o que acontece? Por que 97% dos traders quebram ou desistem do mercado? Porque essas capacidades básicas eles não desenvolvem. Aliás, é o seguinte: quando você muitas das vezes ingressa no mercado hoje, com essa tecnologia, essa enxurrada de vídeos e de pessoas que querem ensinar sobre o mercado financeiro, as pessoas que falam sobre operacional, elas normalmente postam os ganhos para incentivar as pessoas a entrarem na área. Só que de novo, e não estou discriminando, né? Eu acho que é o seguinte: cada um tem que fazer o marketing, a propaganda do seu produto conforme lhe convém, mas quem vai abraçar essa ideia tem por obrigação mais do que quem está dando o curso a entender os riscos da onde está entrando ali. Então, se informar bem ali. Então, se eu preciso de disciplina, eu tenho que ter essa capacidade desenvolvida. Se eu não tenho, eu tenho que procurar formações, mentorias, treinamentos. Por quê? Ao contrário do que a maioria faz, que é querer buscar isso depois que quebrou ou durante o processo, o ideal é você se preparar junto ou antes, mas no mínimo junto. E isso foi o que eu vivenciei. Eu já quebrei no primeiro ano, porque na época, em 2004, não tinha cursos nem de operacional, não tinha um curso de operacional, então eu cheguei cru, saí do banco e já comecei a clicar dólar no dólar cheio, em sociedade com outros dois amigos, numa época que estava começando a ter aquela transição do Viva Voz para o eletrônico, então, sem cursos. Outra coisa, não tinha essa boiada do simulador. Outra coisa, tinha o mini e tinha o cheio. A liquidez não estava no cheio, quer dizer, não estava no mini, estava no cheio. Então, mesmo que você quisesse operar ali no mini, o mini tinha, claro que acompanhava, mas a gente sabia que, por exemplo, se fazia muita arbitragem entre mini e cheio pelas distorções ali em relação à velocidade. Mas, né, como o book do cheio era o que tinha mais liquidez, você naturalmente ia colocando as ordens lá porque era onde que estava o foco ali, né? Depois de anos, hoje, por exemplo, a liquidez está mais no mini, para você ver como as coisas mudaram, né? Então, hoje, o que eu percebo? As pessoas têm exponencialmente mais recursos, que é cursos de todas as naturezas, tem os treinamentos de mentalidade aí disponíveis, coisas que informações e estudos que eu fui acumulando aí ao longo de vários anos, ou seja, hoje, quando eu falo para você que eu dou mentorias há 13 anos, ela é fruto de anos de cursos e formações que eu fiz, testando técnicas e ferramentas em que eu encontrei uma metodologia que era super eficaz, né? E as pessoas simplesmente vão entrando, operando com euforia, pensando
só ali em ganhar, né? E os resultados estão aí, né? A Bolsa é, segue trazendo essas mesmas estatísticas aí de anos atrás, desde quando eu comecei, as estatísticas não mudaram, você entendeu? Então, primeiro ponto, de forma resumida, você tem que ter uma clareza de uma identidade. Outra coisa que pega, agora que eu lembrei, Peter, me permite aqui, é a questão da falta de clareza do seu perfil operacional, né? Então, além da identidade que envolve essas capacidades, o que pega sempre é se é scalper ou location. Se é scalper ou location. Então, de novo, essa falta de clareza vai te dar sempre o ruído mental. Então, vou dar um exemplo para você concreto, né? Eu sou scalper, então faço giros curtos. O scalper, para mim, está associado não só ao giro curto, mas o tempo na operação. Para mim, aquelas operações que são as de scalping perfeitas são aquelas de menos de 1 minuto, preferencialmente segundos. Essas são as perfeitas. E aí o que acontece? O novato, ele tem aquela coisa de querer fazer pouca operação para não se expor, porque ele tem medo de entrar, e ele quer fazer uma ou duas operações, por exemplo, de dólar, 30, 40 pontos. Então, tipo assim, ele quer operar pouco e ganhar muito. Só que acontece que esse perfil operacional também envolve um perfil comportamental. Então, há uma tendência de executores e comunicadores terem um padrão mais de ansiedade. Então, são pessoas que têm um perfil que, por esse padrão de ansiedade, clicam mais. Tem o perfil dos analistas planejadores, que é um perfil que tem um perfil comportamental mais de medo, porque pensa em detalhes e no futuro. E aí, o que acontece? Muitas vezes o executor, ele clica rápido, né? Mas ele quer alongar. Só que ele clica rápido, mas ele não consegue segurar a operação e fica falando que ele é mão de alface. Na realidade, ele é o perfil dele aí de giros curtos. Então, às vezes, ele está querendo insistir em ser location, sendo que ele tem tudo para ser scalper. A verdade também é para o outro, entendeu? Que quer ser location, só que é o seguinte, é o que eu sempre falo, perfil operacional, todos têm prós e contras. Tudo tem a dualidade da vida. Qualquer circunstância que você imagina na vida tem a dualidade. Então, ser scalper e ser location tem prós e tem contras. Por quê? O scalper, ele sai da sauna rapidinho, entra e sai e faz o giro curto. Mas no que ele zera, às vezes o mercado vai a favor dele lá, muitos pontos a favor. Aí ele fica choramingando, o despreparado. Da mesma coisa, da mesma forma o location, que busca alongar a operação, mas eu te pergunto, é todo dia que o mercado é direcional? Não. Então, o location tem que entender que se ele quiser fazer 30, 40 pontos, muitas vezes, para aguentar aquilo, ele vai ter que sair no preço ou deixar de ganhar. Por quê? Ele tem que aguentar a adrenalina ali da oscilação do mercado, que às vezes volta no preço de entrada dele, pega e depois aí vai. Mas ele tem que estar na operação ali. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa falta de clareza operacional é outra coisa que eu percebo nas minhas mentorias que, que atrapalha muito os traders. Essa falta de clareza. Então, dentro dessa identidade que eu falo para você, que é o ponto de partida, de reflexão e de definição do iniciante, é que está a chave para fazer um crescimento gradual e consistente.